Conheçam Ashley. Ela nasceu no dia 1º de dezembro de 1991. Ela era uma mulher de 20 anos que vivia em Oklahoma, Estados Unidos. Ashley foi descrita como uma pessoa que amava música. Ela cantava, tocava violão e até aprendeu a tocar piano sozinha. Ela chegou a participar da seleção dos candidatos para o The Voice, passou por várias fases, só que infelizmente ela não conseguiu chegar na fase onde os candidatos cantam na televisão. Ela morava com sua mãe e com seu padrasto no Texas. Eles se davam muito bem, viviam em harmonia, e em 2011, quando ela estava com 19 anos, ela decidiu trabalhar como telemarketing. Nesse trabalho, aparentemente, as pessoas eram unidas, ela acabou conhecendo várias pessoas ali, inclusive um homem chamado Scott, que trabalhava do lado da cabine dela. Devido a essa união, aquelas pessoas combinaram uma festa, Ashley aceitou ir e por isso, em novembro de 2011, ela foi até esse local com seus colegas de trabalho. Ao chegar ali, ela conversou com muitas pessoas, porém um homem específico chamou sua atenção. O nome dele era Joshua, ele tinha 28 anos e era melhor amigo de Scott, aquele colega de trabalho dela. Parece que os dois moravam juntos, a casa pertencia a Joshua e eles também eram muito unidos e não se desgrudavam. Naquela noite, Ashley conversou muito com Joshua, ela se aproximou bastante dele, eles gostaram da presença um do outro e por isso decidiram se encontrar outras vezes. Nesses encontros, eles falaram um pouco mais sobre suas vidas e sobre seu passado. Devido a isso, ela acabou descobrindo algo que aconteceu na infância de Joshua e isso a comoveu bastante. Joshua contou que em sua infância ele participou de uma briga, nessa briga levou uma pancada na cabeça e isso fraturou seu crânio. Ele então passou por alguns procedimentos cirúrgicos e como consequência ele ficou com uma placa de metal em sua cabeça e também ficou com algumas convulsões. Ele falou que tinha convulsões desde a infância e que elas nunca pararam. Conforme falei anteriormente, essa história comoveu Ashley. Ela sentiu que Joshua precisava de alguém que lhe desse carinho, atenção, que cuidasse dele e por isso acabou se apaixonando. Poucos dias depois, eles começaram a namorar. Ainda em novembro de 2011, ela o levou para conhecer sua família. Inicialmente, todos se deram bem. Porém, em uma entrevista que deu posteriormente, a mãe de Ashley disse que, apesar dele ser simpático e gentil, ela e seu esposo sentiram que Joshua tinha uma áurea estranha. Enfim, poucas semanas depois, no dia 26 de dezembro de 2011, Ashley conversou com os pais, disse que iria morar com o namorado e apesar deles não concordarem, eles sabiam que ela era maior de idade e como ela achava que aquilo era o melhor para sua vida, eles nada puderam fazer. Ela então foi morar com o namorado, ele vivia a mais ou menos 1h30 de distância da casa de sua família, então ela não conseguia ver o pai e a mãe com frequência, porém, mesmo assim, ela falava com a mãe todos os dias por telefone. Certo dia, enquanto estava conversando com a mãe no telefone, Ashley mencionou que conheceu a sogra. Ela disse que foi atenciosa, simpática, gentil, mas que a sogra não gostou dela. Ashley contou que não sabia o porquê disso, já que ela foi simpática, mas que elas se falaram brevemente e depois aquela mulher foi embora. Assim que Joshua ficou sabendo que Ashley falou mal de sua mãe ou que comentou sobre sua mãe, ele ficou imensamente irritado, começou a brigar com ela e os dois tiveram uma grande discussão. O que acontece é que depois que Ashley foi morar com o namorado, ela descobriu uma outra face dele. Ele não era mais aquele homem gentil, atencioso, aquele príncipe que ele se mostrou e, na verdade, começou a tratar ela de uma forma grosseira, bruta e, por vezes, também a agredia. Como essas brigas eram frequentes, Joshua sempre notava o quanto a namorada estava chateada. Ao final das brigas, se aproximava, pedia desculpas e colocava toda a culpa em suas convulsões. Ele dizia a Ashley que quando tinha as convulsões, ele apagava e que não tinha ideia do que fazia ou falava. Como ela acreditava nisso, acabava perdoando o namorado e então eles continuavam
vivendo dessa forma, sempre brigando e sempre fazendo as pazes. No dia 18 de março de 2012, o casal foi até a casa da família de Ashley. Assim que eles estavam todos juntos, Joshua a pediu em noivado. Ashley aceitou. Os pais dela não acharam aquilo correto, não acreditavam que ele era o homem certo para ela. Porém, como falei para vocês, Ashley era maior de idade, não tinha muito o que fazer e por isso eles lhe deram apoio, até porque eles não queriam estragar aquele momento. Algumas semanas depois, no dia 26 ou 27 de abril de 2012, Ashley descobriu que estava grávida. Isso aconteceu porque Joshua começou a esconder o anticoncepcional dela, não deixava que ela tomasse porque ele queria que Ashley engravidasse. Ela ficou feliz com a gestação, sentiu amor por seu bebê e descobriu que daria à luz a uma menina. Apesar de estar feliz com essa gestação, na mesma época, Ashley foi demitida de seu emprego. Isso a entristeceu demais. O motivo de sua demissão foi porque ela chegava atrasada e faltava muitas vezes ao trabalho. Isso acontecia porque Joshua sempre arrumava uma desculpa, tinha crises e ela sentia que precisava ficar em casa cuidando dele. Fora a tristeza de ser demitida, ainda no mesmo dia, Ashley caminhou em direção a seu carro, que estava no estacionamento da empresa. Ao se aproximar, ela percebeu que seu para-brisas estava destruído, ficou mal e foi para casa. Assim que chegou em casa, Ashley contou ao namorado tudo o que aconteceu, deu a entender que ela desconfiava de Scott porque ela sentia que Scott tinha ciúmes da relação dela e de Joshua, e além disso, como um bebê estava a caminho, ela achava que o melhor seria o casal ter privacidade na casa. Ela pediu que Joshua mandasse Scott embora. Porém, ao ouvir isso, ele se irritou demais. Bateu nela, defendeu o amigo e disse que Scott não sairia de sua casa. Aquele homem tinha o costume de humilhá-la a todo momento. A chamava de feia, burra, gorda. Além desse emprego que mencionei, Ashley ainda foi demitida de um outro porque Joshua não queria que ela ficasse longe dele. E para vocês terem noção, certa vez Joshua se golpeou algumas vezes com uma faca para poder impedi-la de sair. Em outro momento, ele a despiu uma vez na frente de Scott para humilhá-la e outra vez no meio da estrada para impedir que Ashley saísse de seu carro. Enfim, como não estava mais suportando viver daquela forma, Ashley tomou coragem, conversou com os pais, contou tudo o que estava acontecendo naquela casa e então eles a encorajaram a terminar o noivado e ir morar na casa deles. Ashley então terminou com Joshua, foi viver com sua mãe e seu padrasto e ficou ali por uma semana. Durante essa semana, Joshua e Scott tentaram invadir a casa, a família chamou a polícia, porém eles conseguiram fugir. Dias depois, Scott foi à procura de Ashley, disse que seu amigo estava muito sentido, triste, que a queria de volta e por isso Ashley decidiu conversar com o ex. Durante essa conversa, Joshua pediu perdão, falou que ia mudar, parar de beber e falou que seria um novo homem. Querendo acreditar que ele poderia mudar e querendo que o pai de sua filha estivesse presente em sua vida, Ashley conversou com ele, dizendo que ele deveria passar por um tratamento médico para tratar essas convulsões e então Joshua aceitou. Por causa disso, ela voltou a morar com ele e ele até chegou a ir a uma consulta médica com ela. No dia que foi ao hospital falar com o médico sobre suas convulsões, Ashley e os pais dela também o acompanharam. Enquanto estavam ali, a mãe de Joshua apareceu muito zangada, disse que o filho nem deveria estar naquele hospital e que a culpa de tudo o que estava acontecendo era apenas de Ashley. Ela falou que Ashley não sabia lidar com seu filho e vivia batendo de frente com ele. Ou seja, ela estava defendendo o fato de Joshua agredir Ashley e achava que ele não precisava de tratamento algum. Na mesma semana que voltaram a morar juntos, as brigas também voltaram a acontecer com frequência. Em uma dessas brigas, Joshua bateu em Ashley novamente, ela se irritou, pegou suas coisas, tentou ir embora, porém dessa vez Joshua não permitiu e disse que ela não sairia da casa com sua filha na barriga. Ainda naquele dia, ele ficou pressionando Ashley, dizendo que ela tinha que provar seu amor por ele. Joshua dizia que a forma que ela teria que provar esse amor
era tendo relações com ele. Então, como Ashley não tinha ideia do que aquele homem era capaz, ela foi obrigada a ceder e assim teve relações com ele contra sua vontade. Após tudo isso, Joshua ainda não estava convencido, então ele amarrou Ashley e deixou ela no quarto por 2 dias sem água e sem comida. Durante esse tempo, Scott, que também morava na casa, viu a situação que Ashley estava. Ela chegou a pedir ajuda, ele se negou e disse que não queria aborrecer seu amigo. Após esses 2 dias, Joshua foi até ela, conversou, disse que a amava, pediu que ela também dissesse que o amava, a desamarrou e falou que iria sair com um amigo. Como ela percebeu que estava sozinha naquela casa e livre, ela então decidiu fugir. Antes disso, escreveu um bilhete e depois foi embora. Quando Joshua chegou na casa, ele encontrou o bilhete de Ashley. Nesse bilhete, ela dizia que não queria ter mais nada com ele, estava terminando o noivado, e falou também que ele não deveria procurá-la na casa de seus pais, porque ela não estaria lá. Como a mãe de Ashley já estava há alguns dias sem ter contato com ela, telefonou para a casa de Joshua. Assim que atendeu, ele contou que a jovem não estava mais lá. A mãe ficou muito feliz sabendo que ela tinha se separado daquele homem, porém Joshua não contou a ela sobre o bilhete e nem sobre o que havia feito. Com isso, 2 dias se passaram. Como os pais de Ashley não tiveram nenhuma notícia da filha, eles decidiram contatar a polícia, disseram tudo o que estava acontecendo e por isso uma busca por ela se iniciou. 2 dias depois, Ashley acabou aparecendo na delegacia. Ao falar com o investigador, ela contou tudo o que aconteceu na casa de Joshua, mostrou as marcas que tinha em seu corpo e então pediu uma ordem de afastamento para ele. Quando se encontrou com a mãe, ela explicou que não entrou em contato com eles por sua própria segurança, disse que passou alguns dias morando na casa de amigos para que Joshua não a encontrasse e que ela não queria ir para a casa da família porque Joshua já tinha falado para ela que poderia fazer algo de ruim tanto com ela quanto com sua família. Ainda nesse dia, durante uma conversa com os policiais, Ashley descobriu que Joshua tinha histórico criminal. O investigador relatou que ele também já tinha se casado umas 3 vezes e que já tinha sido preso por agredir suas esposas. Durante essa conversa, o celular de Ashley tocou. Ela então mostrou à polícia que era Joshua. Eles disseram que ela deveria atender e colocar no viva voz, e assim ela fez. Assim que Joshua começou a falar, ele xingou Ashley de todas as formas possíveis, falou que não estava nem aí que o telefone estava no viva voz e que ele iria tirar a vida dela e de toda a sua família. Por causa disso, alguns policiais foram até a casa de Joshua, não o encontraram e por isso eles aconselharam Ashley a tomar cuidado, porque tinham certeza que Joshua poderia ir atrás dela. Ela então começou a ficar na casa de algumas pessoas, ela se mudava algumas vezes, também conseguiu um emprego porque, apesar de seus temores, ela ainda queria continuar ativa e vivendo sua vida. Durante o tempo que Ashley ficou se escondendo na casa de amigos e parentes, que durou mais ou menos 1 mês ou 1 mês e meio, Joshua não desistiu. Ele sempre ficava ligando para ela, perturbando ela, e mesmo ela trocando o número do celular 3 vezes, não adiantava, porque de alguma forma ele sempre conseguia esse número de novo e voltava a ligar. Quando não conseguia falar com Ashley, ele ligava para a mãe dela, ficava mandando dezenas de mensagens, perturbava elas o dia inteiro e elas sempre falavam para a polícia o que estava acontecendo. Além disso, ele fez várias contas fakes no Facebook, usava outros nomes, entrava em contato com amigos de Ashley para tentar descobrir onde ela estava e assim ficava atrás dela incessantemente. Devido a toda essa pressão, Ashley começou a sentir um mal-estar além do mal-estar da gravidez, contou para a mãe que não estava se sentindo bem e por isso a mãe a aconselhou a passar uns dias na casa da avó. Ashley então aceitou. Enquanto ela estava a caminho da casa de sua avó, ela começou a chorar, ligou para a mãe, disse que nunca iria conseguir fugir de Joshua, que ela sentia que ele iria tirar a vida dela e que ela não tinha muito o que fazer. A mãe então pediu que ela ficasse na casa da família junto com ela, com o padrasto e com a irmã dela, porém Ashley disse que não e contou que ela não podia ficar na casa de sua família porque Joshua disse para ela que se ela ficasse
ficasse com a família, iria abusar dela, de sua mãe e de sua irmã. Após passar alguns dias na casa da avó, no dia 11 de julho de 2012, Ashley foi para a casa de sua amiga Heather. Enquanto estava ali escondida, ela conversou com os pais por telefone. Eles chegaram à conclusão de que o melhor seria ela ir para um abrigo de mulheres, que nesse lugar ela estaria mais segura, e então Ashley aceitou. Ela decidiu ir para esse abrigo no dia 14, que era um sábado, e por isso, no dia 13 de julho, ela se arrumou para ter o seu último dia no trabalho. Por volta de 12:30 a 1h, ela se despediu de sua amiga Heather, se despediu do namorado de Heather, que também estava na casa, e então começou a caminhar até a porta principal. Alguns segundos após se despedir da amiga, Heather escutou uma movimentação estranha em sua casa, escutou Ashley dizendo: "Ele está aqui, ele está aqui." E então ela entendeu que Joshua estava em sua casa. Quando percebeu isso, tentou alcançar o telefone. Scott apareceu em sua frente, não permitiu, não queria que ela pedisse ajuda, e então, enquanto eles estavam nesse embate, eles escutaram alguns barulhos altos, barulhos de tiro, e esses barulhos foram em sequência. Depois que ela conseguiu se livrar de Scott, Heather pegou o telefone, ligou para a polícia. Assim que os investigadores chegaram ao local, eles coletaram a arma, encontraram Joshua sem vida e encontraram Ashley ainda viva. Por causa disso, ela foi levada para um hospital, porém seu estado era grave. Quando os policiais estavam na casa de Heather, Scott não estava mais, ele já tinha fugido. Os pais de Ashley chegaram a ligar para o namorado de Heather, falaram com ele, que explicou tudo o que havia acontecido, e então naquele momento a mãe de Ashley ficou muito chateada, porque horas antes ela tinha visto a foto de uma arma no Facebook de Scott, informou a polícia e eles disseram que não poderiam fazer nada porque era apenas uma foto. Eles então foram até o hospital para ver como estava a filha. O padrasto e a mãe de Ashley foram até o hospital. Ao chegar ali, perceberam que o estado dela era grave. Tentaram salvar a neta, porém não conseguiram. Quando a mãe de Ashley percebeu que a neta não conseguiria viver, ela teve uma conversa com a filha, disse que ela não precisava lutar mais, que ela poderia descansar, que poderia ficar com sua filha, e falou que 15 segundos depois dessa conversa que ela teve, Ashley teve uma parada cardíaca e então faleceu. Conforme falei com vocês anteriormente, Joshua perdeu a vida por algo que ele mesmo fez contra ele e Scott fugiu. Porém, no mesmo dia, dia 13 de julho, ele entrou em contato com a polícia, disse que iria se entregar e então foi interrogado. Quando foi interrogado, Scott disse que só estava tentando ajudar seu amigo, mencionou que durante alguns dias Joshua ficou escondido na casa da mãe e como os dois tinham um contato constante, Joshua pediu que Scott lhe arrumasse um carro e uma arma. Por causa disso, Scott conseguiu essa arma. Antes de levar para Joshua, ele tirou a vida de Chad, o namorado de sua própria mãe, porque, de acordo com ele, não gostava desse homem. Após fazer isso, Scott roubou o carro de Chad, foi até Joshua, conseguiu cerveja, dinheiro, cigarros com a mãe de Joshua e então os dois seguiram em direção à casa da amiga de Ashley. Assim que chegaram à casa de Heather, Joshua entrou pela porta da frente e Scott entrou pela porta dos fundos. Ainda no interrogatório, ele informou que Joshua amava Ashley e que ele fez tudo isso porque não poderia viver sem ela. Após toda essa confissão, Scott foi preso. Alguns meses depois, em outubro de 2013, aconteceu seu julgamento e como ele percebeu que poderia receber a pena capital, ele conversou com os advogados, pediu que eles fizessem um acordo onde ele iria se declarar culpado, mas para que esse acordo fosse aceito, os investigadores precisaram pedir a autorização da família de Ashley. A família então aceitou. Por causa disso, ao final de tudo, ele se declarou culpado, recebeu 3 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional e ele recebeu essas 3 sentenças pela vida de Chad, o namorado da mãe dele, pela vida de Ashley e pela vida da bebê. Apesar de Scott não ter usado a arma para tirar a vida de Ashley, ele não permitiu que Heather pedisse ajuda e também sabia o que Joshua estava fazendo naquele local. Eles já tinham planejado tudo, ele sabia o que iria acontecer
e por isso foi considerado culpado sim. Além dele, Amanda, a mãe de Joshua, também foi presa por abrigar um fugitivo. Ela foi julgada e, ao final, recebeu 5 anos de prisão. Ao final dos julgamentos, a mãe de Ashley falou com jornalistas e disse: "É complicado porque é uma espécie de sensação de alívio, mas ao mesmo tempo isso não é uma justiça total. Porque o que é justiça total quando você perde um filho?" Após tudo o que aconteceu, a mãe de Ashley também criou uma organização com o nome da filha. Ali ela ajuda outras mulheres que estão em relacionamentos parecidos com o relacionamento que Ashley teve e tenta abrir os olhos dessas mulheres e ajudá-las. Em um texto que escreveu em homenagem à sua filha, Tara disse o seguinte: "Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Sua vida me deu algo que eu nunca perderei. Você trouxe amor para minha vida, um amor que nunca desaparecerá. Você realmente é meu verdadeiro amor. E afinal, não é disso que se trata ser mãe e filha? Todos os dias agora, meu coração anda do lado de fora do meu corpo, e eu sei disso. Existe uma história que você constantemente me fazia ler que dizia o seguinte: se alguma vez houver um amanhã em que não estejamos juntas, há algo que você deve sempre se lembrar. Você é mais corajosa do que acredita, mais forte do que parece e mais inteligente do que pensa. Mas o mais importante é, mesmo que estejamos separadas, eu sempre estarei com você. Eu sei que isso é verdade, minha garota. Eu te amo para todo sempre. Mamãe." Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se você não souber o que escrever, coloca assistido, um emoji, que isso já me ajuda. Também não sai daqui sem deixar o seu like. O seu like é muito importante porque assim a plataforma entende que o conteúdo é relevante, entrega o vídeo para outras pessoas e assim elas também conseguem entrar no canal e assistir. Tá bom? Esses temas são temas muito importantes, são temas que abrem os olhos de muitas mulheres que estão vivendo nessa situação, ou até mesmo homens que também possam estar vivendo essa situação. Tá, gente? Muito obrigada a quem chegou aqui. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Compartilhe também o conteúdo para alertar as pessoas que possam estar vivendo um tipo de relacionamento igual a Ashley vivia. Tá bom? Agradeço do fundo do meu coração, vocês sabem a gratidão que eu tenho por vocês. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, por estarem aqui, não largarem minha mão. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.